Olá, esse é o podcast Vozes do Saber. Eu sou o João Marcos e hoje nós vamos quebrar o protocolo aqui. Ao invés de eu apresentar o nosso convidado, ele vai tocar para vocês um pouquinho da habilidade que ele tem aqui. Com a palavra, Davi Maia. Sensacional, parabéns, Davi, muito bom. Toca Amém. tudo, hein? Amém. Haja fôlego, hein? Deixa eu tirar isso aqui, João. Tá. Beleza, enquanto ele vai se arrumando aí, bom, o podcast ele é oferecido a vocês pelo Colégio Cognos, né? Colégio Cognos é um colégio com princípios e valores cristãos. Isso significa que aqui nós não temos serviço religioso, ou seja, culto, missa, nada disso. Nós trabalhamos com princípios e valores cristãos. Então aqui a gente não tem bullying, não tem brigas, não tem palavrão, e a gente procura colocar nos alunos o amor a Deus acima de todas as coisas e respeito ao próximo. Nós trabalhamos com o sistema Mackenzie de ensino, um sistema que é desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, que tem mais de 150 anos de experiência. Então nós estamos falando de excelência de ensino, ambiente escolar muito bom para você que está assistindo ou para o seu filho também, tá? Ou para alguém que você queira indicar. Também o podcast ele é oferecido pela Rivan Store, né? É uma loja de conceito aqui em Vargem Grande, muito boa. A gente compra bastante coisa lá, o pessoal aqui da colégio também. E eles trabalham com marcas como Arezzo, Ana Capri, Schultz. E o legal da loja Rivan é que você pode comprar lá sem utilizar o seu cartão de crédito. Então você fica bonito, bem vestido e paga no crediário deles. Aí o cartão de crédito você usa para jantar, para levar sua esposa a um restaurante, né? Ao cinema e etc. Para fazer uma viagem. Então se você quiser ser feliz e bem arrumadinho, vai lá na Rivan Store. E também pela Azione, que cuida do nosso marketing digital. Parte de vídeo, de som, toda a parte das mídias sociais é a Azione que cuida e também está à disposição se você quiser utilizar. Muito bem. Não se esqueça de compartilhar, curtir e dizer se você gostou ou não gostou aqui do nosso trabalho. Pode colocar nos comentários aí o que você quiser, o que você achou e compartilhe aí com as pessoas que você conhece, tá? Sendo dessa forma você vai ter vai ser informado, né, clicando no sininho de novos episódios. Bom, estamos aqui então com o Davi Maia, amigão nosso, né, já há um bom tempo. Bom, Davi, você tem uma história inspiradora, né? A gente já conhece a sua história e realmente é uma história muito legal. Eu queria que você compartilhasse com a gente, né, toda a sua trajetória, como é que hoje você vive, né, do Ministério de Música. Algo realmente inusitado, né, que a gente vê e a gente observa aí nas suas redes sociais o engajamento, né, o pessoal que segue você e tudo que você tem feito, né, nas viagens que você tem feito ao longo do Brasil. Só que antes da gente começar, eu queria só oferecer para você uma lembrança aqui do canal. Que top. Que você vai poder acompanhar nos seus... Pode abrir aqui? Pode abrir. Pode abrir e usar. Ó. Já vou até dando a dica daqui do que ela é. Beleza, hein? Pronto. Obrigado, João. Hein? Vozes. Amém do saber. Isso aí. Que bênção, viu? Glória a Deus. Obrigadão. Vou deixar isso aqui. Essa caneca, ela foi feita pelo
Personalizados LF. É um pessoal que faz o trabalho para nós, fizeram assim num tempo recorde, um pessoal muito legal. Eles fazem brindes, camisetas, tudo que você precisa, né, para divulgar sua marca. Eles trabalham, são um pessoal bem legal e a gente gosta muito do trabalho que eles fazem, tá? Quem quiser depois vai ter a referência deles, tá bom? Bom, então vamos lá. Me conta então, Davi, aí sua trajetória, como é que é viver do Ministério da Música. Legal, João. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Me sinto honrado de poder estar aqui com você e participar desse podcast, que eu tenho certeza que o intuito é abençoar a vida de pessoas, né? Trazendo aí conhecimento, sabedoria e também experiências em Deus, né? Exatamente. Obrigado pelo copinho aqui, que já teve a logo da Cognos aqui. Minha filha estuda na Cognos. Que honra. Tem que estudar. Filho de crente tem que estar em escola cristã, não tem como. Escola cristã. E como somos gratos, eu e minha esposa Priscila, né? Pelo fato da nossa filha poder estudar aqui e ter o diferencial de ser conduzido de uma forma a qual traz valores e os princípios da palavra de Deus, né? Então, isso faz muita diferença hoje, nos dias que estamos vivendo, né? Onde muita coisa está querendo ser deturpada. Nossos filhos estão sendo protegidos, né? Com pessoas que têm a vida consagrada ao Senhor e uma escola que zela por esses valores, né? Com certeza. Né? Zelamos com muito fervor, viu? Amém, é difícil, não é fácil, né? Como você falou, estou vivendo numa época difícil, com muita influência fora, né? Muitas vezes a gente é taxado de retrógrado, enfim. Mas é a palavra de Deus, a gente segue esses princípios, não somos perfeitos, né? Mas é isso mesmo. Para quem não sabe, João, você ser moldado pela palavra de Deus é uma proteção para os dias maus, né? Então a pessoa precisa ter esse entendimento. Não é questão... Às vezes a pessoa olha como retrógrado, né? Que é coisa do passado. Não, é uma proteção, porque os princípios... A Bíblia é o manual, né, do Criador. E todos aqueles que seguirem de uma forma em obediência, né, vai ser protegido pela palavra de Deus e pelos princípios, né? Então é isso aí. É o que a gente pode deixar, né? É isso aí. O conhecimento está aí, mas a palavra de Deus é que vai levar a pessoa à vida eterna. Amém, amém. Isso aí. Então, João, eu cresci num berço cristão, na verdade, né? Minha mãe, ela sempre me ensinou a palavra. Meu pai já não era tão assim assíduo dentro da igreja. E para falar a verdade, eu perdi meu pai com uns 18 anos de idade, ele foi assassinado. Mas eu cresci dentro da igreja. Então, o primeiro instrumento que eu peguei foi a flautinha doce, né? Às vezes eu brinco com as pessoas quando estou ministrando, né? Que o primeiro instrumento que eu usei para tocar foi a flauta doce, né? E às vezes eu pergunto, alguém conhece a salgada? Não tem a salgada. Mas para mim foi muito bom, porque, para quem não sabe, né? Vocês me viram tocando saxofone, a escala natural da flauta doce é a mesma do sax. Então fica a dica aí, quem quiser aprender sax, aprenda a flauta doce, que você já vai tocar. O que você toca na flauta doce, você vai aprender no sax. Foi por isso que acho que eu não consegui continuar meus estudos de sax, porque eu não aprendi flauta doce. Mas tem tempo. Já foi. Então, mas eu fiquei muito feliz com o envolvimento. A primeira vez que eu comecei a tocar na igreja, sabe? Tinha uma orquestrinha lá, e a gente tocava ali, e às vezes saía até para ir em outra igreja também, levar a orquestra. E foi muito bacana poder se envolver com isso. Mas eu também tive uma experiência, né? Que eu me vi tocando um sax de ouro. Sax de ouro. Um sax de ouro. Foi um sonho. E esse sonho mexeu demais comigo, porque eu me sentia muito livre. Eu dançava, eu corria, eu pulava, mas eu não sabia por quê. Porque eu não aprendi desse jeito, né? Eu aprendi a tocar instrumento. Mas aquilo me trazia muita liberdade. E quando eu acordei frustrado por saber que era só um sonho, mas alegre porque aquilo me motivou a também eu querer aprender era um sax. Sonho que você teve? Um sonho, dormia, né? Acordei e ali então, né? Então essa foi uma experiência que eu tive. E aquilo me motivou. E eu me lembro então que aos 15 anos de idade, aos 10 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com sax. Porque minha mãe... Eu tinha uns primos no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, que eles eram músicos da Assembleia de Deus.
E minha mãe sabia que eles tocavam instrumento de sopro, mas não sabia se era sax. Minha mãe não sabia o que eram essas coisas. Mas ela me mandou para lá para ficar uma semana. E ali, então, um amigo dos meus primos, na verdade, foi que me deu as primeiras aulas de saxofone. E eu fiquei muito feliz, né? Porque eu, na verdade, não tinha visto um saxofone de perto, assim, né? Bonito, né? E quando eu tive aquele primeiro contato, aquilo foi demais para mim. A verdade é que todo início, né? Eu creio que você passou por isso. Tanto que você desistiu, né? Eu comecei com um ganso, né? Na verdade, era um ganso que saía do sax, né? Não tinha nada a ver com saxofone, né? Exatamente. Parecia um berrante, às vezes, que saía ali. E eu falava, meu Deus, cadê aquele som bonito do sonho do sax que eu tive? Né? Por que é totalmente diferente, esse som ruim? Mas resumindo, eu fiquei uma semana ali e no último dia eu consegui tocar algumas canções no sax. Mas eu retornei para casa e tive que me deparar com a realidade de que meu pai já não vivia mais conosco. Minha mãe teve que arranjar um emprego para poder sustentar eu, minha irmã, e ela ganhava muito pouco. Mas minha mãe sempre foi uma boa administradora, né? Mas eu me lembro quando eu cheguei da viagem, eu falei, mãe, eu quero comprar um sax para mim. Eu aprendi a tocar sax, mãe. Fiquei muito empolgado. Mas a mãe falou assim, mãe, filho, eu não tenho condições de comprar esse instrumento para você, porque o sax, né, sempre foi conhecido como um instrumento muito caro. E realmente, naquela época, era muito caro também. Hoje você encontra mais variedades, né, tudo, né? Mas, resumindo, eu tive que esperar 4 anos, eu arranjei um emprego de office boy no Jaguaré. E ali nesse emprego, então, eu fiquei feliz porque eu poderia ter um dinheirinho para poder ajudar minha mãe em casa e separar também para poder comprar o meu sax. E nesse meio tempo, você... Fiquei tocando na igreja. Flauta. Fiquei na flauta, né? Tocando na igreja ali. E aí, quando eu comprei o sax, então, foi onde eu vi que o ganso ainda continuava, depois de 4 anos. Uhum. Né? Mas eu persisti, continuei firme ali nos estudos, treinando bastante. E, de repente, então, tive a primeira oportunidade de tocar no culto da igreja. E quem estava no culto da igreja naquele dia era o ganso. O ganso apareceu naquele dia, né? Porque tudo era novo, né? Eu estava ali me acostumando ainda com isso, né? Mas foi assim que eu fui começando na igreja, participando da equipe do louvor agora, né? E Deus foi assim, trabalhando na minha vida nessa trajetória. Depois que você vai pegando uma certa experiência, começam a surgir convites. Né? Convites para que possa tocar em bandas fora da igreja, né? Fora da igreja. E eram bandas cristãs também. Mas hoje eu entendo também que tudo na nossa vida é um processo de aprendizado. Né? Ninguém nasce sabendo tudo, todos nós estamos sujeitos a erros e falhas. E eu percebo que no começo, na imaturidade, a gente se reunia com pessoas ali que cantavam canções que falavam de Jesus, tinham textos bíblicos, eram da igreja. Só que eu costumo dizer assim que o diabo ele trabalha com inversão de valores. A Bíblia fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que o diabo quer que a gente faça? Que a gente busque as demais coisas e deixe o reino de lado. Então, quando isso acontece, nessas inversões de valores, Deus já não é mais o centro. As suas vontades é o que vai dominar o seu coração. E quando você quer usar o nome de Deus, né, e inverte, traz essa inversão de valores, os conflitos são inevitáveis. Porque cada um vai querer salvar o seu próprio reino. Exatamente. Em vez de estar em conexão no reino dos céus. E era justamente isso que acontecia. Então, de repente, tudo desmoronava. Aquilo que nós pensávamos que seria, poxa, vai ser muito legal. E os meninos eram bons de músicas mesmo, assim, sabe? De repente, então, tudo desmoronava. E aí vinha aquela frustração. Um ia para um lado, um ia para o outro. Eu era novo, eu não sabia o que fazer. Tudo era amigo meu, né? E a gente ficava ali, às vezes, frustrado com aquela situação. De repente, um vinha, batia no ombro e falava assim, Davi, ó, eu conheço uma outra turma que vai ser legal, vai ser melhor que essa. E a gente ia, por quê? Né? Eu ia, por quê? Porque eu queria que as coisas dessem certo. Mas a verdade é que só mudava os personagens, né? A história se repetia com pessoas diferentes. E isso trouxe bastante frustração no começo. Decepção. O tempo tinha certo. Né? Estou contando aqui bem resumido para vocês, mas eu cheguei até no casamento já ali, já estava casado, e onde a frustração bateu de tal forma que eu pensei em parar com tudo mesmo, assim, me dedicar em outras coisas. Mas você queria, então, trabalhar com música?
criar uma Não, banda? eu era um profissional da área de tecnologia, Tá. sabe? Quando eu larguei tudo, eu era chefe, eu era encarregado. Não, né? Eu já fui encarregado de centro de processamento de dados. Mas quando eu saí, eu fazia aquela interatividade do Você Decide. Lembra do Você Decide? Lembro. Escolha o final do programa que você quer assistir. Quando o locutor falava assim, ó, ligue agora, era eu que abria os computadores para que o pessoal recebesse a ligação. Intercine, escolha o filme da madrugada. Sim. Né? Então, eu que fazia todas essas interativas, né? Então, eu estava indo bem no serviço, né? Eu tinha um bom salário, ganhava muito bem. Mas eu estava nesse processo de aprender coisas do reino de Deus. Que nós vamos chegar nesse ponto aí onde que eu quero falar para você, onde que o Senhor trouxe o entendimento daquilo que eu faço hoje. Né? Passado essa frustração, eu já estava casado, né, de tudo dar errado e aquelas coisas todas, eu me lembro que eu fui para casa da minha mãe, abri o coração para ela. Eu falei, mãe, eu não sei, eu amo fazer as coisas para Deus, mas eu não sei o que acontece porque parece que tudo vai de mal a pior. Eu queria uma resposta. E em relação a se era para viver ou não, eu sempre tive isso no meu coração que eu deveria me envolver com a música. Agora, se eu viveria 100%, eu não sabia disso. Né? Não saberia disso. E eu me lembro que minha mãe olhou nos meus olhos e falou assim, filho, Deus apenas está te preparando. Olha. Para minha época, para minha realidade, eu não queria ouvir isso, né? Eu queria ouvir uma coisa que me consolasse mais, né? Massageasse meu ego, aquelas coisas todas, né? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, ela deve estar passando por conflitos e lutas. E às vezes está questionando, onde está Deus nisso aqui? Né? Eu costumo dizer assim, Deus, ele trouxe algo para mim no meu coração em relação ao chamado, aquilo tudo, mas estava tudo né, de cabeça para baixo. Mas eu quero fazer das palavras da minha mãe o mesmo que ela falou para mim, né? Para você, eu quero falar para você que está ouvindo a gente aqui, que Deus apenas está te preparando. E o mais importante é que nós possamos sintonizar nosso coração com o coração de Deus. E ela falou aquilo para mim e eu voltei para casa para rever alguns valores. Que eu falei assim, Priscila, a gente precisa fazer um balanço da nossa vida. E às vezes o que precisa para nós, no âmbito geral, é fazer um balanço da nossa vida para ver onde que nós estamos errando. Onde nós saímos do propósito, né? Ou colocamos as outras coisas, né, na frente, né, os bois, a carroça na frente dos bois. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Sim, claro. Nós vamos voltar na hora que você sentou com a Priscila e... Sim. Então, quer dizer, você estava nasceu na igreja, tá vivendo na igreja. Isso. Trabalhando na obra, mas você sentia que alguma coisa estava faltando, que não estava... você não tinha entregue definitivamente sua vida, ou você estava... vamos dizer assim, agradando a dois senhores, alguma coisa do tipo assim. Como é que foi esse conflito? Na verdade, assim, como a música sempre fez parte, então, de uma certa forma, você quer que isso dê certo. Entendeu? Eu queria que isso dê certo. Agora, onde ela me levaria, eu não sabia. O dar certo para você... Dar certo, por exemplo, assim... por exemplo, você monta alguma coisa, você quer que aquilo dê certo. Então, por exemplo, se eu montava as equipes, né, a gente se juntava, a gente queria que as coisas pudessem dar certo, as pessoas pudessem levar a sério, as portas pudessem se abrir, mas havia onde eu falava assim que tudo desmoronava, entendeu? Por quê? Porque os valores estavam invertidos. Entendi. Foi onde a gente cobrou a consciência, né, recobrei a consciência de que eu precisava rever onde nós nos perdemos. Então foi onde eu cheguei com a Priscila. Tá. E nós conversamos. E ali nós chegamos à conclusão que nós deveríamos parar um pouco para ser alimentado mais com a palavra de Deus. Porque o foco estava só em tocar. Tocar. A ponto, às vezes, até não era algo rotineiro nosso, assim. Eu sempre fui responsável com a igreja local. Mas às vezes já aconteceu casos de eu sair e deixar a igreja sozinha. Porque naquela empolgação de... Né, que, as pessoas, não, mas vamos lá, vai ser outro lugar, vai ser uma nova experiência, aqueles negócios tudo, sabe? E eu descobri que o reino não se move dessa forma. E eu me lembro então que eu conversei com a Priscila
E ali, então, nós chegamos à conclusão, nós precisamos parar e ouvir a palavra de Deus. E nós, então, fomos para a igreja, e ali, então, participávamos dos cultos, recebíamos as ministrações, e colocamos a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, nós queremos resgatar valores da palavra, como nós dissemos aqui no começo, né? Os valores são o que nos impulsionará a vivermos os sonhos e os propósitos de Deus e ter uma família estável, né? Uma vida saudável diante de um mundo tão conturbado. E aí, então, nesse momento que eu estava ali recebendo a palavra de Deus, os meses foram se passando. É uma igreja razoavelmente grande em São Paulo. E depois de alguns meses, eu me lembro que um ministro de louvor chegou para mim e falou assim: Davi, vem tocar sax aqui no louvor com a gente. Eu relutei com ele um pouco. Eu falei: não, rapaz, vamos esperar um pouquinho mais. Eu estava querendo sarar das feridas, né? Das frustrações, das decepções. Mas ele falou: não, você vai continuar aqui recebendo a palavra e vai poder nos ajudar. E aí assim eu fiz, eu comecei a tocar no louvor da igreja local. Só que é interessante que, por isso que eu falo, né, o tempo de maturidade, ele nos leva a perceber algumas coisas. Então eu comecei a perceber que eu estava honrando o lugar onde Deus havia me plantado como igreja. Eu comecei a honrar ali, eu comecei a participar dos ensaios da igreja local, eu comecei a ter, não apenas fazer, mas entender o valor, os valores que eram necessários ter na minha vida. Por exemplo, de honrar a minha líder. Por mais que ela não entendesse de música como eu conhecia na época, eu entendi que o que eu sabia era para contribuir naquilo que ela não sabia. Né? Muitas pessoas hoje se acham os tais, porque conhecem mais e não querem se submeter a uma liderança que seja mais simples que ela no conhecimento. Mas se Deus delegou isso a ela, então nós temos que estar ali para somar para que o reino de Deus seja propagado. Sim. Então esses valores começaram a ficar mais visíveis para mim. Então comprometimento com a igreja local, honrar, né, a minha liderança e também me aproximar mais dos meus pastores. Haviam situações que eu não sabia, não tinha com clareza assim, se era algo de Deus para mim. E eu vinha e abri o meu coração para ele, falei assim: pastor, é isso, tô sentindo isso e tal. Eu gostaria que o senhor orasse por mim. Eu me lembro quando ele vinha assim, punha as mãos sobre mim e falava assim: Deus, se isso que está no coração do Davi é algo que é teu para ele, abre as portas, mas se não for, fecha-as imediatamente. E é muito legal esses valores, sabe? São os valores que nós nos esvaziamos de nós. Porque eu costumo dizer, né? Jesus, ele se esvaziou, né? O homem faz o inverso, o homem gosta de encher-se de si mesmo, né? Encher-se de si mesmo. Então, e essas coisas começaram a trazer algumas compreensões de construir. Jesus, ele fala que nós devemos construir uma casa sobre a rocha, não sobre a areia. Então, ele diz assim: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu direi a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Então, você quer ter sucesso pleno na sua vida? Vá até Jesus. Ouça a sua palavra e pratique. Pratique de todo o coração. E isso foi mudando, assim, então, foi inserindo em mim alguns valores que haviam sido perdidos. Por causa daquela empolgação, né, de querer tocar, de querer que as coisas dêem certo. Parece Paulo, né? Paulo que era assim, né? Quando ele se converteu, ele também queria falar: eu sou o judeu super top, sei de tudo, me converti, agora Deus foi trabalhando, ele teve que se ausentar até... É isso aí. Até chegar o tempo de Deus mesmo. E alguém carregar ele ainda. É isso aí. E eu me lembro então que uma certa tarde foi um ministro de louvor e adoração. Como eu sempre gostei desse assunto, eu queria entender, né? Aprender mais sobre adoração. Eu não conhecia aquele homem, eu não tinha informação sobre ele,
Mas eu fui lá, eu sempre gostei disso, né? A música sempre estava comigo. E eu me lembro que naquela tarde, então, ele pegou o seu instrumento, era um workshop para músicos, e ele falou assim, ó, nós vamos nos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor. E eu fui naquela expectativa de cantar algumas canções que ele nos ensinaria, ou talvez canções conhecidas mesmo. E de repente, então, ele fechou os olhos dele, deu um acorde no violão e disse a primeira palavra de adoração a Deus. Agora, aquilo que aconteceu naquele momento mudou de uma vez por todas a minha vida e o meu trajeto com Deus. Porque eu pude perceber que na vida daquele homem não existia simplesmente um cantar ou um tocar bonito, mas ele transmitia uma intimidade profunda com Deus. E aquilo mudou o ambiente. Era difícil você encontrar alguém que não foi tocado de uma forma tão poderosa quando ele abriu a boca e começou a louvar o nome do Senhor. Eu caí prostrado. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo nesse lugar? Eu nunca te senti como estou sentindo aqui agora. E aquele homem transmitia isso. Era como se a música fosse algo secundário na vida dele, mas a presença de Deus fosse a prioridade. Foi isso que eu interpretei daquele momento. Porque não foi questão de uma canção, foi questão da presença de Deus me envolver de tal forma que eu caí prostrado. E quando eu caí prostrado ali, eu dizia para Deus assim, Deus, eu jamais imaginei que o Senhor poderia se mover, né, se manifestar em meio ao louvor e adoração como o Senhor está fazendo através da vida deste homem. E o Senhor me ensinou a tocar sax. E eu quero isso para minha vida. Eu posso dizer assim, irmão João, eu não posso comparar, né, mas só para tentar me aproximar da experiência que eu tive, aquilo que Isaías falou, né, quando ele viu um alto e sublime trono, e ele foi então cheio da presença de Deus, que ele deixou de ser o mesmo Isaías, né, um homem de lábios impuros, que agora estava dizendo, eis-me aqui para o Senhor para fazer a vontade de Deus. Então, eu creio que algo mais ou menos, não posso falar que é igual, né, porque eu não tenho a dimensão, mas aquilo mudou uma chave para mim, mudou. E eu comecei a entender que eu precisava trocar o coração musical para um coração celestial, um coração de um músico para um adorador. Então, naquele momento, eu falava para o Senhor, eu creio que eu tive uma experiência com a glória de Deus ali, que eu dizia para ele assim, Deus, eu quero conhecer mais da tua glória. E essa foi a minha oração. Desde aquele momento até hoje, o meu maior clamor é, eu quero conhecer a tua glória. Não é à toa que a Bíblia nos diz que nós devemos ser o quê? Nós somos transformados de glória em glória. Então, aquilo me trouxe um despertar para se relacionar com a presença. As duas coisas devem caminhar juntas, né? O seu aperfeiçoamento técnico, porque o aperfeiçoamento técnico vai te ajudar a expressar aquilo que você teve de experiência com Deus, o que você tem de experiência com Deus. Mas a minha sede, fome, eu não tinha esse entendimento. Então aquilo começou a entrar no meu coração de tal forma. E enquanto eu estava me derramando diante da presença de Deus, ali sendo tocado por Ele me fez lembrar do sonho. Então, enquanto eu estava ali falando com o Senhor, Ele me fez lembrar do sonho do saxofone de ouro. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, dizendo assim, você está lembrado disso? Eu falei, sim, eu estou lembrado. Ele disse, naquela noite eu te visitei, porque eu tenho pensamentos que são maiores do que os seus. E eu tenho caminhos exclusivos para que você possa alcançar esses pensamentos. E é muito legal a gente saber isso, porque isso não é uma exclusividade minha, nem sua, mas é para todos nós. Né? Você que está ouvindo esse podcast, Deus tem pensamentos bons, né? Ele tem pensamentos, né? Isaías 55, verso 8 diz assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, nós temos um Deus que vai muito mais além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então todos nós temos a oportunidade de experimentar coisas sobrenaturais. Sim. Daquilo que o Senhor
Ele tem para nós, para viver a plenitude dos sonhos. Eu creio que antes de nós termos algo, nós precisamos ter o propósito. Porque muitas pessoas têm, mas não têm o propósito. E o propósito, quando a pessoa tem o propósito e ela possui, seja conhecimento, seja em que área for, seja recursos financeiros, seja talentos ou habilidades, a pessoa ela vai viver plena diante daquilo que faz. Porque o propósito está inserido junto com a sua habilidade ou com aquilo que ela possui. Então isso faz a pessoa viver plena. Então se você quer viver pleno, ande na presença de Deus. Busque a face do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, né, que todos aqueles que buscaram o acharão. Né? Isso significa que Deus também quer ser encontrado. Sim. Né? Ele deseja ser encontrado. A questão é qual o meu interesse de querer conhecer e buscar o Senhor. Mas, voltando ali para a experiência, então o Senhor me trouxe a revelação daquele sonho do saxofone de ouro e ele dizia para mim que o ouro era a presença dele. E por que eu dançava, eu corria, eu pulava? Eu não tinha entendimento na época. Porque aquilo me envolvia. A glória e a unção me envolvia. E eu me sentia livre para adorar a Deus. Naquele momento, então, eu ouvi o chamado do Senhor dizendo para mim assim: você está disposto a viver os meus pensamentos? E eu disse para o Senhor: eis-me aqui. Então ele disse assim: então, a partir de agora, começa um processo de morte do seu eu. Então, desse momento em diante, então, os valores, o reino começou a ser colocado em primeiro lugar. Então, eu acordava preocupado com Deus. Eu não sei se você já ficou preocupado com Deus, né? Mas eu ficava preocupado com Deus porque a experiência que eu tive com a presença de Deus foi tão forte que eu queria manter isso. Sabe? E a gente vai falando essas coisas assim, João, mas não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Uhum. Foi algo particular que Deus deu e todo mundo pode experimentar isso também, eu creio assim, sabe? E Deus tem um propósito na vida de cada um também, né? Nem todo mundo toca sax, nem todo mundo, né? Cada um tem uma forma de Deus trabalhar. Mas eu acordava preocupado com Deus, perguntando: Deus, o que eu devo fazer hoje para colocar um sorriso na tua face? Eu acordava perguntando isso para ele. E de repente, então, algumas coisas que eu achava comum, o Senhor falava assim: filho, não vai ser mais desse jeito. Agora, quem vai te sustentar sou eu. Então, você simplesmente precisa olhar para mim, confiar em mim. E assim eu fui fazendo, Deus foi mostrando coisas a qual eu deveria deixar e coisas a qual eu deveria fazer também. E assim Deus foi trabalhando. Eu costumo dizer que na caminhada cristã, o segredo da pessoa viver os sonhos e os projetos de Deus é quando nós abrimos todos os cômodos do nosso coração para que o Senhor possa fazer uma limpeza. Então, tem gente que quer oferecer só ao Senhor só a sala, fica na sala, mas no quarto você não entra na cozinha. Não, se você quer viver os sonhos de Deus de uma forma poderosa, abra todas as portas, todos os cômodos. Fala: Deus, organiza o que precisa ser organizado, coloca o que precisa ser colocado, tira aquilo que precisa ser tirado, mas que o meu coração possa estar conectado ao teu. Então Deus começou a trabalhar dessa forma comigo e algumas coisas começaram a mudar dentro de mim. Por exemplo, como marido eu era muito fechadão, assim, quase não conversava com a Priscila, né? Hoje ela tem que pedir para eu ficar quieto, né? Mas nós precisamos ter um coração ensinável. E assim Deus foi trazendo valores da palavra, fui mergulhando em ensinamentos daquilo que eu acredito, de vida no espírito, renúncia. Na minha caminhada eu já recebi propostas que poderiam mudar financeiramente a minha realidade, né, para melhor. Mas você chega num dado momento da conversa, desculpa, de repente então você vê que aquilo te tiraria do propósito. E não é fácil, porque quem vive na dependência, né? Eu me lembro que, né, já entrando para um outro lado aqui, da empresa que eu trabalhava, quando Deus começou a ministrar forte no meu coração
sobre essa entrega, essa renúncia. Eu me lembro então que dentro daquilo que eu fazia, eu tive um sonho, e nesse sonho então eu me vi sendo mandado embora da empresa. Interessante que isso foi no final de semana. Na segunda-feira, o meu chefe ligou e falou assim: ó, gente, vai ter corte na empresa e muitas pessoas serão mandadas embora. Vão ser mandadas embora. E eu me lembro então que eu estava ali na empresa e já com isso queimando no meu coração. Uhum. Com isso queimando. E então, num dado momento, então ali, o meu chefe ligou para mim e falou assim: Davi, você é o funcionário mais antigo e eu quero te manter. O outro que é mais novo eu vou ter que mandar embora. Só que eu já estava falando com Deus, pedindo direcionamento a Deus, porque eu estou resumindo aqui para vocês, né? E de repente, então, depois de entrar várias vezes no banheiro, falar com Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Eu topo fazer. Eu liguei pro meu chefe, eu falei assim, ó, pode me pôr no corte. Ele falou, mas por que, Davi? Eu queria te manter aqui. Porque eu entendi que Deus me deu aquele sonho, mas a decisão era minha, era a escolha minha, de ir ou não. Ele falou, o que você vai fazer? Eu falei assim, Deus está me chamando para algo novo. Ele deve ter achado uma loucura isso. Com certeza, com certeza. Né? Porque não tinha nada palpável. Uhum. E isso, junto com a Priscila estava só observando, de longe. Ou também ela recebeu esse chamado? Assim? A Priscila é culpada também, né? Deus também trouxe confirmação no coração dela. E olha que para a mulher às vezes entender uma situação dessa, porque querendo ou não a gente trazia para casa, né, os recursos financeiros e tudo, né, a estabilidade financeira. De repente, para você entrar num lugar onde você não sabe de onde mais virá a provisão. E eu me lembro então que eu falei pro meu chefe, ele falou, tá bom, Davi, se é assim que você quer, eu vim para casa. Falou para Priscila. Falei para Priscila. Não, ela já estava com o coração já sendo não é trabalhado. Fácil, né? Não é fácil. Porque por mais que a gente tenha essa confiança, quantas histórias a gente conhece na Bíblia de o anjo vir falar com o cidadão, vai ser assim, e ele titubeia e tal, e veio o anjo com você. A única coisa que eu tive assim que me mantinha para minha decisão, sabe o que era? Elias, quando entrou na caverna e os corvos vinham sustentá-lo. Era a única palavra que estava no meu coração. Dizia assim, ó, da mesma maneira que eu cuidei de Elias na caverna, eu vou te sustentar. Era só isso. Nada palpável, nada que eu pudesse falar assim, não. Logicamente, eu tive um período, acho que de 5 meses, que foi de seguro-desemprego, 5 ou 6 meses. Sim. A Priscila permaneceu no emprego, mas depois de 8 meses ela chega em casa e fala assim, Davi, Deus mandou eu sair do trabalho para caminhar com você. E aí a gente se manteve aí com o seguro-desemprego dela. E assim, né? A gente entrou nesse caminho, sem saber de onde viria a provisão. Então, nós vamos continuar a história, né? Beleza. Só vamos aproveitar isso aí. Porque assim, a gente, claro, eu entendo muito bem o que você está falando, né? Também fui criado num lar cristão, então, mas assim, tem gente que nos ouve e fala, que história é essa de Deus falou, eu vou largar tudo, né? Porque tem muita gente que Sim. Deus falou, eu vou fazer tal coisa, e não tem essa base, tem toda esse crescimento que você teve ao longo de quantos anos até chegar nessa decisão? Quando eu saí eu tinha 25 anos de idade. Foi o quê? Uns 10 anos que levou... Desde o sonho foi quando? 10 anos, eu tinha 10 anos, 15 anos. Então, 15 anos até chegar nisso. Então, quando você fala, né, Deus me falou, é porque você tem uma intimidade, né? Sim, não é assim, ouvi uma canção, Deus me falou na canção, eu vou largar tudo, né? Então, é uma coisa que, de fato, é real, mas tem que estar muito alinhado com Deus, né? Com a palavra. Eu creio que o start começou naquela tarde da experiência com a presença de Deus. Por quê? Naquele momento em diante eu comecei a priorizar o Senhor. Seminário, né? Naquele momento eu comecei a priorizar a Deus e ter fome e sede de conhecê-lo mais. Então, conforme você vai se envolvendo com aquilo de uma tal maneira, aquilo também vai dominando o teu coração e te conduzindo dentro do propósito. Por mais... Isso não significa que seja fácil. Foi difícil. Então, a questão é que algo queimava dentro de mim. Que eu sei que não era algo natural meu. Era Deus que nos impulsionava, assim como impulsionou a Priscila também. Né? A ponto ela falou assim, Davi, eu creio que é um tempo do Senhor para você mesmo, de você sair.
e entrar nesse caminho que a gente não sabe onde vai dar, né? E assim eu fiz. Passo de fé mesmo. Hã? Passo de fé mesmo. Passo de fé. Porque assim, eu não era conhecido assim, eu não tinha nome, essas coisas assim, apesar que eu não ligo muito para essas coisas também, né? Eu sirvo o reino, assim, né? Uhum. Mas eu me entreguei para a presença. Eu costumo dizer assim, ó, quem vive para a glória será sustentado pela glória. Quem Aleluia. vive para a glória será sustentado pela glória. O tempo vai nos ensinando essas coisas. E de repente, então, eu me vejo tocando num grupo chamado Atmosfera de Adoração. E nesse grupo, então, tinha o David Killa, que participava gravando, Heloísa Rosa. E eu pude colocar o sax do Quero Ser Como Criança, né? Eu quero ser como criança. A música do David tem um solo de sax no final. Eu pude colocar aquele solo de sax. E para a glória de Deus ali, como o intuito é usar a música para a manifestação da presença, então pessoas vinham testemunhando, olha, Deus me curou de tal situação, eu tive uma experiência com Deus. Então, aí você vai vendo que vale a pena. Vale a pena. Até que chegou um tempo, então, que eu estava na atmosfera. Interessante, João, que, por exemplo, assim, desde quando eu saí, eu nunca mais tive salário. Até hoje, assim. Eu nunca mais tive salário. Interessante é como Deus levantava as pessoas. Acabou o seguro-desemprego seu, da Priscila. Tudo foi tudo pro Agora espaço. é Elias. É isso aí. É isso aí. E eu me lembro que, por exemplo, eu fui para a atmosfera de adoração, eu fui para servir. Eu fui para servir com o meu talento, com aquilo que o pastor da atmosfera precisava. A atmosfera de adoração, para quem não sabe, era uma equipe que se reunia para gravar canções. E na época quem era o líder era o pastor Irineu Grubert, que ensinava, tinha um seminário chamado Andando no Poder. Outra coisa interessante também, frisar, que é o seguinte, como eu tomei a decisão de largar tudo, eu falava assim para Deus, Deus, eu não posso dar passos errados. Eu tenho um Asaf, que era pequenininho. Eu tenho a Priscila, que eu tenho que sustentar. Eu não posso dar passos errados. E Deus me colocou justamente com um homem que também tinha largado tudo. Aí juntou dois. Ele juntou dois doidos, né? E ele tinha largado tudo. E aí, então, eu vi os testemunhos dele e falou assim, poxa, eu era um rapaz da roça, eu carpinava, eu era boia fria. Hoje Deus me coloca dentro de um avião para viajar em outros países, para falar do amor dele, sabe? E eu olhava aquilo, eu acho que era tipo um Josué com Moisés ali, Eliseu com Elias. Falava assim, rapaz, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha também. Então essa era a minha... gerando algo no espírito, sabe? E interessante que eu fui para a atmosfera, eu fui para servir, montar o material, ir nas viagens, carregar a malinha do pastor, ali ajudar ele. Eu só estava ali para servir e servir com a música. Mais interessante que às vezes, uma vez eu vi o pastor conversando comigo, ele tinha uma mesa gigante, muitos materiais, livros, CDs de pregação, CDs cantados, e eu tinha um CDzinho que eu consegui produzir, bem simples, chamado Kabod, que é peso de glória, né, no hebraico, né? Kabod, peso de glória. E ele me dava uma oportunidade para solar uma canção nos seminários que ele fazia. E eu me lembro uma vez que ele estava conversando com uma pessoa e falou assim, rapaz, eu não sei o que acontece, mas quando acaba o seminário assim, eu tenho aquela mesa gigante, o pessoal vai tudo comprar o CDzinho do Davi. Né? E Deus vinha me sustentava ali. Ele, um dia, a partir dele, falou assim, Davi, ó, do que entrar de oferta para o ministério, como você largou tudo, eu quero te dar tantos % para abençoar a sua vida. Eu me lembro uma vez... Ai, as coisas de Deus é fantástica. Eu estava nesse processo de entrega e eu participei de um seminário em Campo Grande. Havia aproximadamente ali talvez umas 2.000 pessoas. E esse pastor assim, do nada, ele falou assim, gente, hoje eu queria levantar uma oferta especial para alguém que largou tudo e decidiu servir ao Senhor, né? E tudo que for levantado aqui vai ser para o Davi. E ele deu um passo de fé. E eu queria honrar o Davi. João, aquele dia lá, veio tantas pessoas ofertarem. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida como eu vi naquele dia. Não cabia nem nos bolsos direito. Sabe? E Deus me trouxe a provisão ali de uma forma sobrenatural. Isso foi num culto da manhã.
E pensa, o sorriso aqui, né? Um monte de conta para pagar, aqueles negócios tudo, né? E beleza, feliz da vida. Fomos pro lugar onde estávamos hospedados, ficamos ali, vendo o milagre da provisão. E eu me lembro que chegou a noite, né? Eu tava com todo o dinheiro guardado na mochila, tudo tal, e teve um momento de oferta. E ali, né? Ele falou assim, vamos ter um momento de oferta aqui também, aqueles negócios tudo tal. Você que sentiu no coração de semear, semeia. O Espírito Santo falou assim, você está disposto a dar tudo? Eu falei, não, deve ser boi na linha, não, deve ser, né, não sei, que tá tendo interferência aqui, né? Ele falou assim, você está disposto a dar tudo que você ganhou hoje pela manhã? Eu falei, sim, senhor, estou disposto. Aí eu peguei tudo que eu tinha ganhado. Olha. E devolvi ali no altar. Com aquela atitude eu estava querendo dizer para Deus, Deus, se o Senhor veio com provisão dessa forma, eu sei que o Senhor vai trazer outras provisões para mim. E eu me lembro disso daí, né? Essas caminhadas nossas assim, né? Deus vai pedindo algumas coisas para nós, para ver a nossa fé, né? Onde está o nosso coração. Mas Deus vinha de forma sobrenatural. Sobrenatural. E assim nós vivemos até hoje. Eu me lembro uma vez, depois de caminhar com o grupo Atmosfera de Adoração, já há uns 4 anos, o pastor chegou para mim e falou assim, Davi, eu vou ter que fazer uma viagem para fora do país e vou ficar aproximadamente 5 meses por lá. Em outras palavras, ele está querendo dizer para mim assim, Davi, ó, não vai ter agenda do Atmosfera. E era através da agenda que ele me abençoava. Então, durante 5 meses não vai entrar nada. Né? Aí eu já entendi o que ele estava querendo dizer. Eu falei, Deus... Eu falei para ele assim, pastor, vá em paz. Porque o Deus que me chamou disse que vai cuidar de mim. Só não sei como. E ele foi viajar. Deixei ele bem tranquilo em relação a isso. Quem era conhecido era o grupo Atmosfera de Adoração. Era um saxofonista que ajudava o grupo Atmosfera de Adoração. E eu me lembro que eu fui para casa sem perspectiva alguma de provisão. Agenda, nada. E eu deitei assim do lado da cama e falei assim, Deus, tu sabes melhor do que eu mesmo do que eu preciso. Mas uma coisa eu quero, que o Senhor me mostre a tua glória. Minha oração sempre foi em cima da glória de Deus. Querer conhecê-lo. E você sabe, né? O tempo vai passando, né? Você tá ali no chamado e passa uma semana, 2, contas para acertar, aqueles negócios tudo, 3. E assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu larguei tudo e vou continuar te servindo, independente do que aconteça. E de repente, então, passa um tempo assim, 4ª semana, né? Toco o telefone, eu atendo. É da casa do irmão Davi Maia. Eu falei, sim, é ele. Então, irmão Davi Maia, aqui, nós participamos de um seminário, nós fomos tão abençoados quando você tocou seu saxofone. Nós queríamos saber se pagássemos a passagem, você pudesse vir para Santa Catarina aqui nos abençoar. Né? E eu falo assim, a porta que Deus abriu, eu quero entrar e fazer o melhor para que ele seja conhecido, seja glorificado. E Deus vinha com a provisão que eu precisava. Voltava para casa sem perspectiva, mesma coisa, mostra-me a tua glória, sabe? Orando no Espírito. E de repente, então, o telefone tocava, era alguém do Rio Grande do Sul. Nós estávamos em São Paulo, participamos de um evento e fomos abençoados. E pagava passagem, eu ia para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Acre, Macapá, Roraima, sabe? E o que eu glorifico a Deus, João, é porque não é sobre a música em si. Dos textos bíblicos que me chamou muito a atenção na minha caminhada ministerial foi 1 Crônicas 25, que diz que Davi, quando ele se tornou rei sobre Israel, ele chamou Asaf, Emã e Jedutum para cuidarem da parte musical do tabernáculo. E ele disse assim, venham e profetizem através dos seus instrumentos, com harpas, alaúdes e saltérios. Aquilo também foi uma chave para a minha caminhada ministerial, porque Davi ele elevou o nível de responsabilidade daqueles que estão no altar. Ele não chegou simplesmente assim, vai lá e faz um som. Eu quero que vocês profetizem. Então, todo um profeta, o que é um profeta? Um profeta é aquele que traz o recado da parte de alguém. Então, no nosso caso, o nosso Salvador Jesus, né? Através do amado Espírito Santo, através da palavra de Deus. Então, eu entendi que, por exemplo, assim, para eu profetizar
sem que haja palavras, porque música, a definição de música é que ela é a expressão da alma, do sentimento da alma através do som. Ou seja, toda pessoa que toca, ela está transmitindo algo que está na sua alma. Sim. Então como que eu vou profetizar? Para eu profetizar da parte de Deus, ele tem que ser tudo para mim. Então não é sobre música, é sobre quem Deus é. O meu maior tesouro. Eu comecei a perceber isso na vida de Davi. Né? Um salmista que ele era capaz de abrir mão do seu palácio, do seu reinado, da sua coroa, da sua roupagem real, da autoridade que tinha sobre exércitos e uma nação, para dizer assim, ó, se necessário fosse, o Senhor assim quiser, eu quero ser o porteiro da entrada da tua casa. Porque nada disso que eu tenho é maior para mim do que conhecer a tua presença, do que estar na tua presença. Então hoje, João, quando eu pego o meu sax, eu quero transmitir isso no coração das pessoas que estão ouvindo. Eu quero que de uma certa forma essa mensagem que está na alma, essa fome e sede, ela possa alcançar a pessoa e a pessoa falar assim, olha... tocada. Para a glória de Deus, assim, João, assim, né? Nós temos muito testemunhos. Uma vez eu fui tocar numa igreja, eu não me lembro, aqui no centro de São Paulo, perto de Vila Cachoeirinha. Eu me lembro que eu cheguei a convite de uma menina e aquele dia estava muito trânsito, eu cheguei em cima da hora, não consegui nem conversar com o pastor direito ali, né? E eu me lembro que ele estava ali fazendo culto e ele me viu, eu montei o sax rapidamente. Aí ele falou assim, vai ter um irmão aqui que vai tocar saxofone. E eu comecei a ministrar ali para a glória de Deus ali e de repente o papai veio e esse pastor começou a chorar. Mas ele chorava assim que até eu estranhei a forma como ele chorava. E aí então, depois que eu toquei, ele me deu várias oportunidades depois dessa. Da primeira que eu toquei, me pediu para tocar mais outras canções, e ele chorava muito. E aí ele perguntou para mim assim, irmão, qual que é o nome do seu ministério? Aí eu falei, né, que eu usava o nome Cabode, Peso de Glória. Ele falou assim, se eu pudesse sugerir algo para você, seria Cura de Pastores. Entendeu? E não houve uma palavra sequer. Só música. Era só o som do sax. É o som do sax. Né? Então, eu creio nesse sobrenatural. E a Bíblia me dá respaldo para isso. Eu vou falar até mais além. A música tem poderes espirituais. Sim. Se nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Lúcifer foi criado com instrumentos musicais. Ele tinha capacidade de produzir som. É um ser espiritual. A palavra de Deus nos diz que quando Davi pegava a sua harpa, um espírito maligno se retirava. Isto. A palavra de Deus também fala que quando Eliseu, ele precisou profetizar, ele falou assim, me traga um tangedor. Então, quando o tangedor tocou, um espírito veio. Davi, um espírito foi embora. Em Eliseu, um espírito veio. Então, isso me dá respaldos para dizer que atrás de toda música existe um espírito. Sim, toda a diversidade de música não cristã, que o pessoal costuma ouvir por aí, é o que tem feito muitas atitudes estranhíssimas das pessoas quando eles entram numa rave, numa balada, ouvindo umas coisas que transforma completamente a pessoa, né? Certo filósofo uma vez disse assim, você pode escrever as suas leis, mas se eu tiver a sua arte, as pessoas me seguirão. É isso aí. O poder que a arte tem, o poder que a música tem. O que você falou é exatamente isso que acontece. Qual o resultado de músicas poluídas hoje? O que ela está trazendo na vida das pessoas? Prostituição, carnalidade. Exatamente. Crianças, né, entrando na sensualidade. Tudo por causa da arte. Exatamente. Davi, eu não fiz pergunta nenhuma. Desculpa aí. Tem muita coisa. Bom, é assim, como você falou no começo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. O resto para nós é demais. É isso aí. Ou são outras coisas. A gente procura, dentro do colégio, não criar um serviço religioso para evitar isso aqui, mas esse é o espaço que a gente dá mesmo para falar do evangelho, mostrar para as pessoas a vida prática do cristão, que não é o que muita gente pinta por aí, né? Sim. Eu sei que você tem muito mais coisa, mas muito mais coisa. Você não deu nem nada por cento. Tem outras coisas que eu queria te perguntar. Você vai ter que voltar. Amém, a gente volta. E vamos falar mais coisas.
mas a gente tem um tempo limitado, Davi. Sim, E, assim, tranquilo. eu só queria que você desse uma palavra final, infelizmente a gente vai ter que terminar, para os nossos ouvintes, se quiser falar direto para a câmera. Legal. É uma palavra mesmo ministra. Agora é a hora de você ministrar uma palavra para quem está perdido, quem está sem, até cristão que está meio perdidão, quem está desesperado, que está precisando de uma palavra de alento, de mudar de vida, porque Deus é o nosso Criador. Ele está lá esperando que a gente, né, que as pessoas voltem para Ele e entendam que Ele é o único Senhor, Criador de tudo que existe, né, que existe na face da terra. E a gente agradece pela tua vida, ministrou aqui na minha vida, por isso que eu não queria parar, né? Mas infelizmente o chip ali é limitado. Pode ministrar, Davi, à vontade. Amém, amém. Gente, a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não coloque sua esperança num mundo que auto se destrói. Não coloque a sua esperança num mundo que está se destruindo. Coloque sua esperança em Cristo Jesus. Você parou para... não sei se você já percebeu isso, mas quando Jesus veio, o mundo também estava um caos. Agora, o que ele veio fazer? Ele veio estabelecer o reino dos céus. Uau! Ou seja, ele estava neste mundo, mas vivendo o reino dos céus. A ponto de perdoar. A ponto de perdoar aqueles que estavam cuspindo nele, aqueles que o ofenderam na cruz, aqueles que o crucificaram. Isso só é possível através do reino dos céus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isso não significa que nós não vamos passar por lutas e adversidades. Mas, gente, passar por lutas e adversidades com Cristo na frente é muito diferente. Nós sabemos que a nossa esperança não está nesse mundo corrompido, onde há inversão de valores. A nossa esperança está naquele que é o príncipe da paz. A palavra de Deus diz que o mundo, que estava em trevas, pôde ver uma grande luz. E essa luz é o brilho de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo dentro de nós. Então, querido, se você quer viver a plenitude dos sonhos de Deus, venha para o reino dos céus. E o reino dos céus só é possível através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Talvez você já correu em várias direções, já tentou procurar em vários lugares alguma resposta, tentando um consolo para a sua vida. Eu quero dizer para você, tudo que você precisa é entregar a vida para Jesus e viver de uma forma íntima com Ele. Uma forma íntima. Ele nos dá essa oportunidade. Se existe um Deus, hoje a gente tem muitos deuses aí, que as pessoas falam, deuses em letras minúsculas, mas se existe um Deus que nos permite viver em relacionamento íntimo, é Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, abra o seu coração para Cristo Jesus. Ele preenche a minha vida. Eu quero ser como a casa de Obed-Edom, que quer estabelecer a glória do Senhor sobre o meu lar e assim poder viver os sonhos de Deus juntamente com a minha família. Há esperança para todos nós e a esperança é Jesus Cristo. Posso orar por eles rapidamente, João? Pode, vamos lá. Amém. Pai eterno, eu quero apresentar, Senhor Deus, essa pessoa que está nos assistindo agora. Tu sabes como está o coração dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor Deus, apresentar a vida delas agora, dessas pessoas, na Tua presença, Senhor Deus, e que o Senhor possa tocar com Teu Espírito Santo. E que, a partir desse momento, ela possa abrir o coração para o Senhor, para viver uma vida de intimidade, esvaziar-se do seu eu para viver os Teus sonhos. Ó Pai, traga cura para aqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Abra portas de empregos para aqueles que estão desempregados. Abra estratégias de negócios, ó Pai. Abra portas de promoção, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas que, acima de tudo, o maior anseio seja viver no Teu reino, viver o reino dos céus aqui na terra. Pés na terra, mas o coração na eternidade. Ó Pai, que cada pessoa aqui possa ter um encontro sobrenatural com a Tua presença. E nós te agradecemos por esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, João? Amém. Obrigado, hein? Muito obrigado por você ter vindo. Foi uma ministração excepcional. E eu espero que essa mensagem, esse testemunho que vocês ouviram, toque na vida de vocês. E aquele que está procurando uma solução para seus problemas, sua vida, é só Jesus. Isso aí. É na palavra e espero que isso ajude muito você.
A gente agradece então a presença de todos. Compartilhe esse conteúdo, é muito importante. Curta o conteúdo. Marque o sininho para você ser notificado de outros vídeos que a gente faz e se inscreva no canal, tá? Para você poder receber tanto ministrações assim como outras palavras que a gente também tem para trazer para você, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.